Created using Powtoon. Você que está assistindo nosso vídeo, nosso trabalho sobre CNC. Aí viemos fazer uma pesquisa aqui nessa grande biblioteca aqui, ó. Uma vasta biblioteca onde viemos fazer pesquisa. E achamos dois livros interessantes. O primeiro foi esse aqui. Ele é totalmente em inglês. Aí como não speak English, não podemos lê-lo. Mas encontramos esse aqui, ó, para nossa salvação. Nosso trabalho foi todo baseado nesse livro aqui. Comando numérico CNC. Técnica operacional. Baseamos todo o nosso trabalho nele. E espero que vocês gostem do nosso trabalho. Assistam aí. Created using Powtoon. Por meio desse simulador, nós vamos conseguir criar, executar e simular os programas que nós criamos. E daí, então, ter uma noção muito próxima do real de como irá funcionar a usinagem CNC. Agora, eu quero que vocês entendam o funcionamento desta máquina. Então, vejam, aqui nós temos um centro de fresamento, nós temos aqui um painel, um controle numérico computadorizado,
E logo à direita, nós temos o programa de usinagem, que é um programa criado com uma linguagem padrão e com uma estrutura que também é padrão. E ao passo que a máquina lê e interpreta este programa, então ela realiza a usinagem num bloco de aço. Eu vou pressionar o botão play para que vocês possam entender melhor este funcionamento. Vejam que a máquina está lendo um programa de usinagem e, a partir desta leitura do programa de usinagem, ela está executando a usinagem num bloco de aço. O programa da máquina CNC ele pode ser feito diretamente no próprio painel da máquina CNC ou também pode ser feito aqui no próprio simulador. É claro que é mais vantajoso a gente elaborar este programa aqui no simulador, porque nós podemos simular este programa de usinagem para saber se realmente ele vai dar certo, evitando assim possíveis erros que possam ocorrer na máquina real. Isso torna o processo muito mais seguro, porque, por exemplo, se a gente criar um programa de forma errada, a gente pode causar colisões numa máquina CNC real e aí então o prejuízo será muito grande. Muito bem, entendendo melhor aqui o programa de usinagem, ele é composto por várias partes, mas principalmente falando, ele possui códigos estruturados, códigos G, códigos M, códigos T e mais alguns outros códigos que informam para a máquina as ações que ela deve executar. E tudo isso é seguido por um bloco de usinagem, que é um bloco de coordenadas em X, em Y e em Z. Ao passo que a máquina lê essas coordenadas, ela executa a trajetória da ferramenta e aí então usina o bloco de aço, conforme vocês estão vendo. Vejam que ela está lendo o programa e está criando aqui então a usinagem. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam, que eu quero que fique claro para vocês, é que nem sempre, ao passo que a gente cria um programa de usinagem utilizando o simulador, significa que este programa vai funcionar perfeitamente na sua máquina CNC ou na máquina CNC que você trabalha na sua empresa. Isso por quê? Porque cada máquina CNC possui um tipo de comando numérico. E esse tipo de comando numérico, por exemplo, da máquina que você irá trabalhar e executar o programa, ele pode possuir algumas características especiais, que está ligado, por exemplo, aos códigos usados no programa. Então, será necessário que você conheça essas características técnicas da sua máquina, ou então que você pergunte, por exemplo, para uma pessoa com mais experiência, que já trabalha numa máquina como a que você vai trabalhar. De acordo com esse conhecimento, então, você vai poder inserir, por exemplo, no início do programa, alguns códigos básicos para que este programa possa funcionar na sua máquina CNC. Isso realmente vai variar de máquina para máquina, mas todo o restante do programa é exatamente igual para todo e qualquer tipo de máquina. Você está vendo aqui agora do lado direito todo o programa de usinagem. E é claro que para a usinagem acontecer, é preciso que a gente transfira este programa para a máquina. Isso é feito por meio de uma transferência de dados, ou seja, habitualmente é utilizado um computador normal próximo à máquina CNC. E por meio de um cabo ou via rede, este programa é transmitido para este painel de máquina. Daí, então, o painel de máquina lê, armazena informações e vai executando a usinagem no bloco de aço. Dessa forma, então, é que acontece o processo de usinagem CNC. Nós entendemos, então, como é o funcionamento de uma máquina CNC e também como se dá a programação dela. E também já sabemos como é realizado o processo de usinagem. Até agora eu mostrei para vocês exemplos com fresadora CNC, mas eu quero que fique claro que o processo
para tornos CNC, para centros de torneamento CNC, é exatamente a mesma coisa, acontece do mesmo jeito. Ele também lê e interpreta um programa e executa o torneamento de peças via um comando numérico computadorizado. A única coisa que pode mudar um pouco são algumas características específicas no programa. Para podermos criar um programa CNC, temos que ter em mente a sequência a seguir e tomar como base durante todo o processo da programação. O programa CNC, comandos numéricos computadorizados, é uma sequência de blocos de programação que contém funções de comando que as máquinas entendem como ordens para execução de um processo de usinagem. Vou citar alguns comandos de linguagem das máquinas CNC. Função N é o número da sequência. A função T, o número da ferramenta. A função G são as funções preparatórias. A função M, a função miscelâneas. E as funções X, Y e Z equivalem ao posicionamento dos eixos da máquina. As máquinas de comando numérico são aquelas que possuem equipamento eletrônico, que tratamos como comando, o qual possibilita a execução de uma sequência automática de atividades. O processo de usinagem de máquina CNC. Para executar um processo de usinagem de máquina CNC, temos que ter como referência dois pontos. O primeiro, deve-se elaborar um programa CNC, onde seu pós-processador seja corretamente interpretado pela máquina. O segundo, o programa deve ser lido e entendido por sua máquina CNC, para que posteriormente possamos fazer a separação e a configuração das ferramentas e da peça que será utilizada no processo de usinagem. As ferramentas de corte são utilizadas no processo de usinagens por remoção de cavaco, empregadas em materiais ferrosos e não ferrosos, e são fabricadas por materiais que devem ser de maior dureza do que as peças que ela irá usinar, para que assim possa fazer a remoção de materiais das mesmas. Podemos citar dois fatores que são de fundamental importância na fabricação de ferramentas de corte: o material que são fabricadas e os ângulos que possuem. Vamos aprender um pouco mais sobre os principais materiais de fabricação dessas ferramentas e em qual tipo de material essa ferramenta obtém um melhor tipo de usinagem. Aço carbono. Ferramentas fabricadas com esse material são empregadas em usinagens de madeira, nylon e materiais com um teor de carbono inferior à sua composição. Aço rápido. Essas ferramentas são muito empregadas no processo de usinagens em materiais de alta tenacidade, como por exemplo alumínio, cobre, bronze e até mesmo plásticos. E tungstênio. Ferramentas de metal duro são empregadas em usinagens de materiais com alto teor de carbono e materiais temperados, com uma dureza de até 56 HRC, por poderem suportar uma boa quantidade de esforço e calor. Cerâmica. São geralmente utilizadas no processo de acabamento e em materiais temperados, cimentados em aços com alto teor de carbono e ferro fundido. No processo de fresagem, usa-se uma ferramenta de corte chamada fresa, que faz a remoção de cavacos por meio de movimentos circulares, enquanto a peça se desloca em um sentido lineares. Para cortar o material, os dentes da fresa têm uma forma de cunha, que apresenta os seguintes ângulos: ângulo de saída, ângulo de cunha e ângulo de folga. O ângulo de cunha é aquele que dá maior ou menor resistência à quebra. Isso significa que quanto menor o ângulo de cunha, menos resistente é a fresa. A escolha da fresa em relação ao seu ângulo de cunha tem como base o material que será feita a usinagem. Em materiais de baixa dureza e materiais não ferrosos, como alumínio e bronze, são usadas fresas com ângulos menores de cunha em torno de 57 graus. E para materiais mais duros e quebradiços, esses ângulos passam a ser maior, em torno de 81 graus. Quando vamos fazer
Qualquer operação de usinagem no processo de fresamento ou no processo de torneamento, existem cálculos que temos que tomar como base fundamental para o melhor aproveitamento das ferramentas usadas no processo e também do tempo de usinagem. Sendo assim, podemos extrair maior lucro desse processo. Vamos primeiramente entender três tipos de cálculos principais. Velocidade de corte, VC. O cálculo de velocidade de corte vai depender diretamente do material a ser usinado, e esse dado é uma grandeza diretamente proporcional ao diâmetro da peça que está sendo usinada. No caso dos tornos, ao diâmetro da ferramenta. No caso das fresadoras, é a rotação do eixo árvore. A velocidade de corte é definida pela seguinte fórmula: VC, diâmetro da peça, multiplicado por 3,14, multiplicado por N sobre 1000. A rotação é definida em rotações por minuto. Esse dado está totalmente relacionado a quantas voltas o eixo árvore dá em torno do seu próprio eixo em um determinado período de tempo, nesse caso em 1 minuto. A rotação é definida pela seguinte fórmula: N é igual a VC multiplicado por 1000 sobre 3,14 multiplicado pelo diâmetro, onde N é a rotação do eixo árvore, VC é a velocidade do corte, diâmetro é o valor do diâmetro da peça no cálculo para tornos ou o valor do diâmetro da ferramenta no caso das fresadoras. Temos que calcular um dado que pode ser considerado de grande importância para que não aconteçam imprevistos inconvenientes, como por exemplo, a sobrecarga do motor da máquina usada. O cálculo de potência de corte serve para termos uma noção de força que será aplicada em nossa usinagem e também para ver se a máquina onde está sendo feita a usinagem tem capacidade para tal força. Pressão de corte da ferramenta. A potência de corte é definida pela seguinte fórmula: NC é igual a KS multiplicado por FN multiplicado por AP multiplicado por VC sobre 450 multiplicado por N. Quando se fala em centro de torneamento, logo vem à mente as máquinas da alta precisão dimensional, menor tempo passivo e maior eficiência. Pois é, além de tudo isso, podemos garantir que essas supermáquinas foram projetadas principalmente para trabalharem em ambientes de média e alta produção, permitindo uma margem significativa de lucro e produtividade. Os centros de torneamento são máquinas de manufatura construídas para agilizar o processo de fabricação de produtos específicos, onde o programador pode executar a operação tanto de torneamento, em que o processo de usinagem se baseia em cortar um componente rotativo com uma ferramenta de corte estacionária, ou em centros de torneamentos específicos, onde se tem ferramentas adicionais. O programador pode travar a peça e fazer com que a ferramenta gire e faça operações de usinagem semelhantes às que são feitas em centros de usinagem. Campo de função dos centros de torneamento. Os centros de torneamento têm um grande campo de função: desenho horizontal e vertical, subfuso para usinagem bilateral, ferramentas acionadas, eixo Y para fresamentos e mandrilhamento excêntrico. Vários programas de máquinas ferramentas multi-eixos podem fornecer resultados de torneamento desde desbaste e canais até rosqueamento e acabamento. Característica das máquinas multitarefadas. Os centros de torneamento também são chamados de torno multitarefas, exatamente pelas suas características de executar diversas operações de usinagem semelhantes com tornos CNC ou em centros de usinagem. Essas máquinas possuem um alto grau de automatização e possibilitam que o programador controle diversos eixos, tanto lineares como circulares, e, além disso, possa ter controle sobre diversas funções opcionais de cada máquina, como, por exemplo, aparador de peças ou sistema de limpeza de névoa, e também o total controle nas ferramentas de trabalho, sejam elas fixas ou adicionais. Tudo isso com o intuito de fabricar peças complexas e com elevada produção.
Onde são usadas essas máquinas? Existem muitos segmentos em que são usados esses tipos de fabricação. Fabricação de componentes automotivos, de telecomunicação, aeroespacial, hidráulica e pneumática, ferramentas e cada vez mais na área médico-hospitalar, onde são utilizadas para a produção de peças como prótese, parafusos ortopédicos e implantes dentários. Os centros de usinagem são principalmente usados para eliminar operações posteriores, pois, com a realização completa de um produto em uma única máquina, se obtém uma precisão ainda maior e, ainda por cima, aumenta muito mais a produtividade, reduz a mão de obra, diminui significativamente a ocupação do espaço, reduz os gastos com energia elétrica e, finalmente, resulta na produção de peças e a custos menores. Existem no mercado centros de torneamento destinados aos trabalhos, a partir de barras e outros que trabalham com placas de fixação para peças de maior porte. Isso vai depender do tipo de produto que você deseja. Entenda um pouco mais sobre os centros de torneamento neste vídeo. Created using Powtoon. CNC, torno CNC, fresa CNC, mas nunca mostramos na prática, né? Aí vamos agora mostrar na prática que o professor Carlos Augusto liberou o laboratório para nós gravarmos nosso vídeo. Aí tô pondo aqui meus EPIs, vocês estão cansados de saber que é equipamento de proteção individual. Então é sempre importante nós, né, estarmos com os EPIs, esses equipamentos, que é importante para a nossa segurança, né? Um dos princípios de trabalhar no laboratório, ou máquinas desses, sempre está com o seu EPI. Jaleco aqui, o óculos, o protetor ocular tá aqui no bolso. Então sempre usarmos o EPI. Aí eu vou acabar aqui de me arrumar, galera. Daqui a pouco eu vou mostrar na prática. Chegamos aqui ao torno com CNC. Aqui podemos ver tudo que aplicamos no último vídeo, o display, os comandos numéricos, onde podemos escolher as funções. Aqui onde podemos ajustar os eixos X, Y e Z. Então podemos ver que é algo bastante complexo, que exige uma total habilidade para estar mexendo aqui. Tem que ser um profissional capacitado. Aqui são as chaves, as diversas funções. Aqui está o torno por dentro, aqui podemos ver o torno por dentro. Aqui onde a peça ela fica posicionada, aqui são as castanhas, a peça é posicionada onde está aqui. Então aí podemos ver mais um equipamento CNC. Então é um equipamento grande, né, de grande porte, onde o profissional precisa estar ali capacitado todo um minuto para fazer a usinagem. Então o torno, como já dito, é um equipamento que serve para fazer peças cilíndricas.